E aí lembrando, o valor de uma propriedade de um objeto pode ser tanto valor primitivo, number, null, string, undefined, boolean, quanto um outro tipo de objeto. Um tipo de objeto que uma propriedade pode receber é uma função. Uma função pode ser atribuída como valor de propriedade. E daqui a pouco eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens disso. Mas quando uma função é atribuída a uma propriedade de objeto, essa função é chamada de método. Às vezes você vai ver eu chamar método de função, tá? Por força do hábito. O contrário também pode acontecer. Mas quando uma função é atribuída a uma propriedade de objeto, essa função é chamada de método. No meu dia a dia, na maioria das vezes eu não crio métodos nos meus objetos. Por quê? Porque método em um objeto tende a fazer mutação no objeto e usar this. Usar essa paradinha aqui, essa tretinha aqui. E como eu mencionei em episódios passados, this não é necessário em JavaScript. E mutação, na grande maioria das vezes, também não é. O meu objetivo aqui, ao mostrar para você como criar método em um objeto, vai ser você entender o que acontece por baixo dos panos quando você usa, por exemplo, um console.log, que é um método interno da linguagem. Esse é o verdadeiro objetivo de mostrar o que eu vou mostrar aqui para você, tá? Para que usar método em JavaScript? A ideia de um método é basicamente a mesma de uma função. Você cria um método quando você precisa executar alguma ação no seu código. E como que eu posso criar um método em um objeto que eu criei? Vamos lá. Só um minutinho, galera. Como que eu posso criar um método em um objeto que eu criei? Vamos lá, agora sim, eu vou quebrar a linha aqui porque é uma coisa nova para a gente ver. Eu vou ter aqui, vou remover essa prop2, vou ter uma propriedade que eu vou chamar de método, que armazena uma função, e é isso. Função anônima. Não tem nome aqui diretamente na função e daqui a pouco você vai ver como ela vai ser invocada. E novamente, nome de propriedade, de método, nesse momento não é importante para o que vai ser mostrado agora, tá? Um método pode ser declarado com a palavra-chave function ou com arrow function. Então você pode declarar um método assim ou assim. Existe uma contra-recomendação em usar arrow function em métodos em que o this é usado. E na maioria das vezes, quando a pessoa está criando método em um objeto, ela vai querer modificar esse objeto, esse próprio objeto, no qual o método foi criado, que nesse caso é esse objeto. E aí ela vai usar o this para isso, que é o oposto basicamente do que eu recomendo. Em JavaScript, this é desnecessário. E aí só para você sacar melhor o que eu estou falando, eu vou dar um exemplo com o this, mas a gente não vai entrar a fundo nele. O objetivo aqui, ao mostrar como criar método em um objeto, é você entender o que acontece por baixo dos panos quando você usa um console.log, por exemplo, que é um método interno da linguagem. Mas está aqui, criei um método no objeto. Como que eu invoco esse método? Mesmo esquema, nome do objeto, ponto, nome do método, e aqui, como é um método, eu preciso invocar essa função com o operador abre e fecha parênteses. Inclusive, ter que ficar especificando o nome de objeto ponto para invocar a função é um indicativo de acoplamento. Ou seja, uma coisa no seu código que, em teoria, deveria ser independente, está dependendo de outra coisa. Que outra coisa? Nesse caso, o objeto. Preciso ficar especificando objeto ponto toda hora só para invocar essa bendita dessa função aqui, desse método, tá? Então, essa função ela está atrelada a esse objeto.
mas é assim que você invoca um método. Percebe que é a mesma sintaxe de quando você usa console.log? Console é o nome de um objeto interno da linguagem e esse objeto contém um método log, ou seja, é como se lá dentro da linguagem, não é exatamente assim que acontece, eu estou fazendo uma demonstração didática aqui, tá? Mas é como se lá dentro da linguagem o console fosse um objeto e aqui tivesse um método log. E aqui a funcionalidade que exibe o que log recebeu como argumento. Ou outros parâmetros, né? Porque o console.log pode ter vários parâmetros. Mas é mais ou menos isso aqui, tá? É esse pensamento aqui que eu quero que você entenda, essa linha de raciocínio. E aí, eu tenho um método, eu vou fazer alguma coisa com esse método, né? Vou colocar ele para retornar 1. Se eu exibir essa invocação, o retorno dela no console, está aqui, 1 retornado. Beleza? Outra coisa importante, método, assim como o console.log recebe argumentos, método pode receber argumento, tá? Método pode fazer o que uma função faz. A diferença é que essa função está atrelada a um objeto. Toda vez que você precisar invocar ela, você vai precisar especificar nome do objeto, ponto, invocação do método. Essa é a diferença. Mas eu posso falar que esse método posso passar por esse método. Por exemplo, aqui como parâmetro eu posso passar x, por exemplo, e retornar x. Se eu salvar, está aqui o mesmo resultado no console. Beleza? Lembrando, para que você usa argumento em uma função? Porque isso pode deixar suas funções ainda mais flexíveis e reutilizáveis, tá? Eu posso invocar várias vezes essa função, passando esse método, né, nesse caso, passando um argumento diferente, tá? Passando um argumento diferente, fazer alguma coisa com esse argumento aqui dentro da função, mas cada vez que eu invoco a função eu posso passar um argumento diferente. Existe uma sintaxe mais compacta para método declarado como função tradicional dessa forma aqui, que é a seguinte. Você pode remover a palavra-chave function e 2 pontos. Se eu salvar, mesmo resultado é exibido. Então, isso aqui funciona da mesma forma, é um atalho que funciona da mesma forma de quando é declarado com a palavra-chave function. A diferença é que a declaração dessa forma ficou mais compacta. Mas fazer dessa forma mais compacta ou com a palavra-chave function é a mesma coisa. Beleza? E como eu disse antes, no meu dia a dia eu não crio métodos nos meus objetos, porque método em um objeto tende a fazer mutação no objeto e usar this. E this é desnecessário em JavaScript, mutação na maioria das vezes também é. Mas como que esse objeto poderia ser mutado através do método? Que é exatamente o que eu não recomendo, né? Vou apagar esse return. E olha só, eu vou inserir console.log, vai exibir this. Lembrando, a gente não vai entrar em detalhes sobre this aqui. Roger, eu tô dando manutenção em código antigo e preciso ver sobre this. Então tá bom, aí você vai vir aqui no canal, você vai vir aqui na lupa e pesquisar this. Todos esses resultados são vídeos sobre this. Recomendo que você comece por esse azulzinho aqui, tá? Explorando this. É isso que você vai fazer aqui. Nesse aquecimento a gente não vai falar sobre this a fundo. Mas aí se eu der um console.log nessa parada aqui, olha só. Lot não existe. Tá aqui. Retorno undefined ali na linha 8, por quê? Porque função em JavaScript que não retorna valor, retorna por baixo dos panos undefined. Tá? Só lembrando. Mas tá aqui, o this está armazenando esse próprio objeto no qual o método está.
Isto é, aqui nesse caso, o this armazena o objeto no qual ele foi inserido dentro. Tá? Se o this está armazenando o próprio objeto, isso significa que se eu inserir .prop, eu tenho acesso à propriedade que retorna valor aqui. Se eu tenho acesso a essa propriedade, eu posso modificar o valor dela. Posso passar, sei lá, o parâmetro x, que está recebendo 1. E agora, retornando undefined. Por quê? Porque eu não estou retornando valor. Mas se eu retornar, o que eu vou retornar aqui? Vamos lá. Não vou retornar nada não. Eu vou só exibir no console o valor da propriedade prop, tá? Então, olha só, aqui eu estou invocando um método. E aqui, se eu observar o obj.prop, se eu olhar no console, ou seja, a prop foi criada armazenando valor, e aqui agora, por causa dessa reatribuição aqui do método que eu estou invocando, desse ponto prop, fez a prop receber 1. Eu alterei, modifiquei esse objeto. É assim que você modifica a propriedade de um objeto usando método. Não recomendo. Mas quando essa invocação acontece, esse this dentro do método está armazenando o objeto que contém uma propriedade própria que está recebendo x, que é o valor que foi recebido aqui por parâmetro. É isso que está acontecendo aqui. É uma abordagem possível, mas não é a forma que eu prefiro escrever minhas aplicações. Qual que é a pegadinha aqui? Se eu mudar esse método para uma arrow function, olha o que foi retornado no console. Ou seja, como agora eu estou usando o arrow function, esse this dentro do método não está mais armazenando o objeto à esquerda do ponto da invocação do método. Tá? Porque é isso que o this faz. Quando eu uso this usando uma função tradicional, ou aquela sintaxe abreviada que estava antes, ou seja, quando não é arrow function, esse this está referenciando o objeto que está à esquerda do ponto do método. Tá? Eu sei que é meio confuso mesmo, porque this é isso aí. E aí, só que nesse caso, com arrow function, o this não está mais armazenando esse objeto. Se eu der um console.log this aqui, olha o que é exibido. Window. Então, esse this dentro desse objeto, dessa arrow function, agora está armazenando o objeto window. Por quê? O que é o window, né? Primeiro, o window é o objeto que existe no escopo global do ambiente em que eu estou executando o meu código JavaScript. Aqui no navegador, como eu estou executando esse código no navegador, o window é um objeto que representa a aba, essa aba aqui, na qual eu estou executando meu código. Tá? E aí, o que é a pegadinha aqui? Como você acabou de ver, this pode mudar de valor. Esse é um dos motivos pelo qual eu não uso this nos meus projetos. This em uma arrow function armazena o this do escopo em que a arrow function foi declarada. Vou escrever isso aqui. This em uma arrow function armazena o this do escopo em que a arrow function foi declarada. Essa tretinha aqui que é o this em arrow function, tá? Ou em função tradicional. This é sempre ruim. Olha só, objeto não cria escopo.
e this em uma arrow function armazenam desde o escopo em que a arrow function foi declarada. Se a arrow function foi declarada, no fim das contas, no escopo global, porque o objeto não cria escopo. Então, se o this em uma arrow function armazena o this do escopo em que a arrow function foi declarada, que nesse caso é o escopo global, olha só, console.log this. Tá aqui o objeto window novamente. O this no escopo global é o objeto window. Beleza? Então, o objeto não cria escopo. E como o objeto está declarado no escopo global, que é a raiz do documento, o this da arrow function armazenou o objeto window. Beleza? Eu sei que pode ter ficado meio confusa essa explicação sobre this, porque this é confuso mesmo, galera. Isso aqui é ter que lidar com this em JavaScript. Então, depois que você aprende como ele funciona, aprenda a evitar também, tá? Tem como viver muito bem sem this em JavaScript. Inclusive, tem como viver melhor. Inclusive, recomendo. É o que eu faço em todos os meus projetos. Não uso this. Não mesmo. O que eu faço então, neste caso? Quando eu preciso modificar um objeto, ao invés de modificar o objeto original, eu crio um novo. É isso que eu faço ao invés de usar this, para ficar modificando o objeto original, tá? Como que é isso? Olha só. Vamos lá. Tenho meu objeto aqui. Tenho meu objeto aqui. Vou criar uma const obj2 que recebe um objeto vazio. E aqui está meu objeto obj. Beleza. Eu vou usar agora, só para fazer essa rápida demonstração de como não modificar um objeto original e criar um novo ao invés disso, eu vou usar agora uma funcionalidade que vai ser mostrada com detalhes mais à frente. O objetivo aqui agora não é explicar a fundo essa funcionalidade. Só vou usar para mostrar de forma resumida como é possível chegar no mesmo resultado sem this, sem método e sem modificar o objeto original. Que é a seguinte, eu vou espalhar propriedades do obj dentro do obj2. Como assim? 3 pontinhos obj. Esses 3 pontinhos, junto com o nome do objeto, está espalhando cópias das propriedades do obj aqui dentro desse meu novo objeto, que é o obj2. Se eu exibir no console agora, o obj2 está aqui. Espalhou a propriedade. O objeto original pode ter várias propriedades, tá? Então eu posso ter uma prop 2, sei lá, que tem valor 2, vai espalhar também. Vai espalhar também. Aqui eu estou dando um exemplo com tipos primitivos. Para propriedades que armazenam objetos, ou seja, se você tem uma propriedade que armazena um array, um objeto, a parada muda um pouquinho na hora de fazer essas cópias aqui, tá? Mas eu vou mostrar isso mais à frente. O importante é você entender que aqui eu espalhei todas as propriedades do obj dentro do obj2. Espalhei cópias, como esses valores dessas propriedades são primitivos, eu espalhei cópias dessas propriedades aqui dentro do obj2. Tá? E aí, se eu quiser sobrescrever a prop desse objeto obj2, por exemplo, se eu quiser modificar ela, o que acontece? Eu vou inserir prop, que vai receber, sei lá, 1. Tá aqui, prop 1 do meu obj2, certo? Só que se eu olhar console.log obj, a prop do obj não foi modificada. Ou seja, eu fiz a propriedade espalhada com essa expressão, a prop 1 espalhada, fosse sobrescrita aqui embaixo. É por isso que a propriedade prop de obj2 está armazenando 1 e a de obj
ela está intacta. O objeto original está intacto. Ou seja, ao invés de modificar o objeto original, ao invés de modificar o obj, eu crio um novo objeto com as propriedades que eu quero. Só para você sacar essa questão de sobrescrever propriedade, é o seguinte, olha só. Vamos lá. Tem aqui uma const O, que recebe um objeto, tem uma propriedade própria que armazena 1, tá? Se aqui embaixo eu inserir uma propriedade com o mesmo nome, recebendo 2, essa última propriedade aqui, esse último valor que eu setei, sobrescreve essa propriedade aqui em cima. Então, console.log o.prop vai armazenar 2. Porque aqui na linha de baixo eu sobrescrevi a linha de cima, tá? Propriedade de mesmo nome, estou atribuindo 2 para ela, então eu sobrescrevi essa linha. Beleza? E foi isso que aconteceu aqui. Foi isso que aconteceu aqui. O objeto espalhou cópias dessas propriedades do objeto original. E aqui eu estou enfatizando cópia porque esses valores são primitivos. Mais à frente a gente vai ver umas diferenças disso para você sacar. E aqui embaixo eu estou sobrescrevendo prop. Sacaram a ideia? Por isso que o objeto original fica intacto. E esse novo objeto que eu criei tem as propriedades que eu quero. Todas as propriedades do objeto original, mas essa propriedade eu sobrescrevi ela. E aí qual que é a vantagem dessa abordagem mais imutável, né? O código tende a ficar mais previsível, porque o objeto que eu criei tem o mesmo valor do início ao fim do programa. Ou seja, esse objeto, quando eu crio um objeto na minha aplicação, ele vai ter o mesmo valor do início ao fim. Isso pode parecer uma coisa boa, mas faz uma diferença gigantesca, porque bugs tendem a morar no estado mutável de uma aplicação. Ficar fazendo mutação em diferentes partes de uma aplicação é receita para criar bug. Tá? E quando você usa uma abordagem mais imutável dessa forma, você não vai ter que ficar rastreando partes do seu código em que o objeto mudou de valor. Por quê? Porque o objeto que você cria, ele vai ter a mesma forma, o mesmo shape do início ao fim do seu programa. Esse objeto vai ter a mesma forma, o mesmo shape do início ao fim. Sacou? Deixa eu só tirar o carregador aqui, galera. Ah, Roger, e eu estou criando um novo objeto aqui. Não vai consumir memória? Consumo de memória adicional por criar novos objetos é insignificante. Atualmente, o mínimo que você tem de memória em um computador são 4 GB de memória. Se você usar um servidor com 4 GB de memória, isso é muita memória. Você pode colocar muitos dados ali. Tá? E além disso, quando você cria um novo objeto, esse novo objeto ele é temporário na memória. Esse objeto vai ficar atribuído em memória só durante o tempo em que ele for útil para o programa. Então, se tratando do navegador, que é o ambiente onde eu estou executando esse código, quando uma página é carregada e o script JavaScript está sendo carregado, todos os objetos que estão dentro do script estão sendo alocados em memória, mas assim que esses objetos terminam de serem usados, o JavaScript tem um mecanismo de gerenciamento de memória chamado Garbage Collection, que traduzindo seria coleta de lixo. O Garbage Collection coleta os objetos que estão em memória, que não estão mais sendo usados e não vão mais ser usados, e o espaço da memória que esses objetos ocupavam é liberado.
fica limpo. Então não é um problema você alocar mais memória para criar novos objetos, porque a quantidade a mais de memória que você está consumindo é insignificante. E depois que essa quantidade insignificante é consumida, ela ainda é limpada, essa memória é limpa, tá? O objeto não fica existindo na memória, só existe durante a execução do programa. E nesse caso aqui, quando o programa acaba de ser executado, todos esses objetos são limpos, são removidos da memória. Então, trabalhar com imutabilidade nas suas aplicações JavaScript não vai trazer gerenciamento de memória, problema com isso. Seu código vai ser mais previsível e as suas aplicações vão tender a ter menos bugs, porque bugs tendem a morar no estado mutável de uma aplicação. Se tiver ficado meio nebuloso agora, fica tranquilo. Conforme você for avançando aqui no aquecimento, esses conceitos vão ficar mais claros para você, porque mais à frente eu vou falar com mais detalhes sobre, por exemplo, o Spread Operator, tá? E lembrando que eu só mostrei método de objeto aqui para você entender que console, por exemplo, é um objeto da linguagem e que contém um método chamado log. Se você entendeu isso, ótimo! Você vai ter mais facilidade quando eu mostrar outros métodos da linguagem mais à frente, tá? Esse foi o propósito de mostrar método aqui.